Imagina só a cena. Um país inteiro, depois de 20 longos anos de silêncio, de um regime militar, finalmente podendo respirar. O Brasil daquela época não precisava só de leis novas, sabe? Precisava de uma alma nova. A grande pergunta no ar não era simplesmente e agora, mas sim quem é que a gente quer se tornar. Foi exatamente nessa encruzilhada, nesse momento decisivo, que nasceu a nossa Constituição de 1988. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. E a resposta que o Brasil encontrou, olha, é fascinante. Porque, em vez de uma revolução que quebra tudo e começa do zero, o caminho foi outro, bem diferente. Foi quase como usar as peças do jogo antigo para criar um jogo completamente novo. E esse processo, essa escolha, acabou moldando o Brasil que a gente conhece hoje. Então, vamos lá. Para a gente entender de verdade a alma da Constituição de 88, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, ali para meados dos anos 80. O regime militar já estava perdendo força, sabe? E o clima no Brasil, nossa, era elétrico. Tinha uma mistura de esperança, de ansiedade, uma incerteza sobre o que o futuro guardava. O peso desse momento era gigante. Pensa bem, era uma chance de reconstruir a democracia do zero. Não era só uma reforma, era preciso deixar para trás as estruturas antigas e, ao mesmo tempo, começar a levantar algo novo, tijolo por tijolo. O desafio ia muito além de escrever um papel com leis novas. Era uma tentativa de reinventar o próprio país, de curar as feridas que ficaram. E é aqui que a história do Brasil segue um rumo bem particular, bem diferente do que a gente vê em outros lugares. Não foi aquela coisa de revolução, de ruptura total. Foi um processo mais sutil, que os especialistas chamam de transição constitucional. E o que é essa tal de transição constitucional? Bom, a ideia, que vem de um cientista político chamado Jorge Miranda, é basicamente a seguinte: você usa as próprias regras, as próprias leis do regime antigo para criar uma ordem social e política totalmente nova. É uma mudança radical, só que ela acontece de dentro para fora, sabe? Sem precisar incluir o sistema. Olha só essa comparação, ela deixa tudo bem claro. De um lado a gente tem a revolução, que é essa ruptura brusca, uma explosão que joga tudo para o alto para começar do zero. E do outro, a transição constitucional. Pensa mais como engrenagem se ajustando, sabe? É um processo de negociação em que a ordem antiga vai perdendo legitimidade e a nova vai surgindo ali de dentro, sem aquele rompimento violento. E aí vem o pulo do gato. Muita gente pensa que o grande momento foi a assinatura da Constituição em 88, mas o ponto de virada de verdade aconteceu antes. Foi em 1985, quando um candidato da oposição foi eleito e o regime militar aceitou o resultado. Ali, naquele momento, a balança do poder virou de vez. O poder, na prática, já tinha mudado de mãos. A Constituição de 88 veio depois, para formalizar, para selar uma vitória que, no fundo, já tinha sido conquistada. Ok, agora a gente chega no coração da Constituição, o preâmbulo. E olha, não dá para pensar no preâmbulo como uma simples introdução, não. Ele é muito mais que isso. Ele é o DNA, o projeto ideológico do novo Brasil que estava sendo sonhado ali. A força dessas palavras é de arrepiar ainda mais pensando que o país estava saindo de uma ditadura. Cada termo aí tem um peso enorme. Estado democrático, direitos sociais, sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Isso não é só um texto bonito, é uma promessa, era uma bússola, apontando para um futuro que se queria completamente diferente, e cada palavra foi escolhida a dedo para deixar isso bem claro. Vamos olhar mais de perto esses valores. A lista, claro, começa com Estado democrático, que era a resposta mais direta possível à ditadura. Mas reparem num detalhe crucial que vem logo depois. A Constituição fala em direitos sociais e individuais, nessa ordem. Colocar o social na frente não foi por acaso, viu? Foi um recado muito claro. A grande prioridade do novo Brasil seria o coletivo, o bem-estar de todo mundo. Tudo bem, esses valores são lindos no papel, mas como é que eles se transformam em algo real, em um novo contrato social para o país? A ideia era exatamente essa: sair do discurso e criar uma estrutura que, de fato, mudasse a vida das pessoas no dia a dia. E a resposta para isso foi a construção do que a gente chama de Estado social. E aqui é super importante entender a diferença. Não estamos falando de um Estado socialista, que quer acabar com o capitalismo. Não é isso. O Estado social funciona dentro da lógica capitalista, mas ele assume um papel ativo. Ele intervém na economia para garantir mais justiça social, para distribuir melhor a riqueza e para cuidar das necessidades básicas das pessoas.
E essa ideia nos leva a um dos conceitos mais revolucionários da Constituição, a diferença entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal é aquela ideia de que a lei é a mesma para todo mundo e pronto. É a igualdade perante a lei. Já a igualdade material é diferente. Ela reconhece que as pessoas começam de pontos de partida diferentes e, por isso, a lei precisa agir para corrigir esses desequilíbrios. É a igualdade através da lei. O objetivo, deixar o ponto de partida mais justo para todo mundo. Então, a grande virada de chave foi essa: sair daquela ideia abstrata de igualdade e partir para a ação. O Estado deixou de ser só um juiz neutro no jogo e passou a ser um jogador ativo, com a missão clara de usar seu poder para diminuir as desigualdades sociais e regionais gigantescas que sempre marcaram o Brasil. A política pública virou ferramenta de transformação. Ok, mas e na prática? Como essa ideia toda saiu do papel e chegou na vida das pessoas? Bom, vamos ver um exemplo bem concreto de como a Constituição entrou em ação: as políticas de transferência de renda. Essa linha do tempo mostra direitinho como uma coisa levou a outra. Aquela semente plantada lá na Constituição de 88, com toda a sua ênfase nos direitos sociais, começou a germinar. Primeiro com as propostas de renda mínima nos anos 90, depois veio o Bolsa Escola em 2001, aí, em 2003, o Bolsa Família unificou tudo. E, finalmente, o Plano Brasil Sem Miséria. É uma linha direta, uma evolução clara para tentar cumprir aquela promessa da Constituição. E o ápice dessa jornada foi uma meta extremamente ambiciosa: 16,2 milhões de pessoas. Esse era o número de brasileiros que o Plano Brasil Sem Miséria queria tirar da pobreza extrema. É um número que dá dimensão não só do problema, mas também do tamanho do compromisso que o país assumiu com aquelas ideias de 1988. Quando a gente olha em retrospecto, o impacto é inegável. A Constituição abriu as portas para 2 décadas de democracia, de liberdade e de avanços sociais que o Brasil nunca tinha visto antes. Ela se tornou a base, o alicerce para a estabilidade e para uma nova forma de entender o que é ser cidadão no país. E, no fim das contas, talvez não exista apelido melhor para ela: a Constituição da Esperança. Porque ela nasceu exatamente disso, da promessa de um futuro melhor depois de tempos tão sombrios. E até hoje ela continua sendo isso: um marco, um projeto que ainda está em construção e, mais do que tudo, um símbolo de esperança.